As aves despertam a nossa curiosidade, seja por causa dos seus comportamentos ou das suas características. Olá, eu sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e esse é mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde, um tira-dúvidas sobre o planeta das aves. São perguntas feitas por vocês utilizando a hashtag Ornitólogo Responde. E começamos pela pergunta do Fernando Reis. É verdade que o urubu sobe no céu para morrer? E é verdade que ele não come animal morto por picada de cobra? Como que ele identifica? Os urubus são cercados de lendas e mitos. Isso dele voar para o alto para morrer é mais uma dessas lendas. Mas a outra questão sobre ele não comer animais envenenados por cobras peçonhentas, isso é até interessante. Na verdade, o urubu não tem como saber se aquele bicho morto está envenenado ou não. Ele não tem nenhum mecanismo para isso. Então, urubus podem comer bicho envenenado sim. Dependendo do tipo de veneno ou substância tóxica presente no animal morto, como a alta presença de metais pesados ou diclofenaco, por exemplo, urubus podem ir a óbito se comerem a carne do bicho. Agora, no caso de animais mortos por picadas de serpentes peçonhentas, os urubus comem e não morrem, nem sequer passam mal, pois nesse caso, as poderosas enzimas do estômago dos urubus dão conta de neutralizar as toxinas das serpentes. Até mesmo se os urubus comerem as próprias serpentes peçonhentas, eles não terão problemas com isso. Agora vamos à pergunta do Moisés Oneto. William, gostaria de perguntar para você sobre o processo de renovação da águia. Dizem alguns relatos que ela arranca as próprias penas e também arranca o próprio bico para nascer outro. Isso é verdade? Pois é, Moisés. Essa história de renovação da águia é muito famosa, mas é uma história falsa. Para quem não conhece a história, ela conta que a águia, quando atinge 40 anos de idade, ela tem duas opções: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação para que possa viver até os 70 anos. Mas presta atenção nos detalhes dessa história, dessa lenda. Durante esse processo de renovação, a ave voa para o alto de uma montanha, se recolhe em um lugar e bate contra os paredões rochosos para arrancar o próprio bico. E depois arranca as próprias penas e garras. E após 5 meses, ela está toda renovada e sai em voo para continuar sua vida, podendo viver mais 30 anos após a renovação. É um conto muito bonito, é uma bela história de motivação, né? Mas é uma história falsa, gente. Vamos aos detalhes. Primeiro, que o termo águia se aplica a mais de 70 espécies no mundo. E nenhuma delas é capaz de viver 70 anos na natureza. Só que para mim o mais absurdo dessa história é a parte que fala que as águias arrancam o próprio bico. Só que isso não acontece, gente. O bico como um todo, se for perdido, já era, ele não cresce de novo, pois é uma estrutura óssea como a nossa mandíbula e maxila. Nas aves, a única parte que cresce de novo é a pontinha do bico, que é de queratina, como se fossem nossas unhas, que regularmente desgasta e cresce com o uso na alimentação. Já as penas das águias, elas até são trocadas de tanto em tanto tempo, mas é um processo bem diferente. As penas são perdidas de forma gradual e sincronizada, permitindo que a ave continue com as suas atividades normais de voo e de caça. Ela não perde tudo de uma vez só não, viu? Aí tem um outro detalhe dessa história que é bem fora de cogitação. Durante os 5 meses do processo de renovação da águia, a ave fica sem se alimentar. É isso mesmo. Olha, não tem como, viu? Para uma ave de metabolismo como de uma águia, isso é impossível. Uma águia selvagem com 2 semanas sem comer, eu creio que ela já vai a óbito. Não tem como, gente. Olha, não tem como saber ao certo a origem dessa lenda. Algumas pessoas atribuem a uma passagem bíblica. Já outras dizem que essa história surgiu inspirada na mitologia grega, na famosa Fênix, que é uma lenda de uma ave que se renova de tanto em tanto tempo.
Agora vamos à pergunta do Vlamir Bispo. Por que os sabiás cantam na madrugada? Ó, Vlamir, provavelmente você mora numa cidade bem agitada, né? Então, nas cidades que são muito barulhentas, os sabiás adotaram a estratégia de cantar muito mais cedo do que o de costume. Tipo 2 ou 3 horas da manhã, pois é o único horário que eles conseguem ser escutados pelas fêmeas. Já que durante a manhã é bem difícil das aves competirem com sons de carros, obras e toda a barulheira da cidade grande. Inclusive, existem até alguns estudos que compararam os sabiás que vivem nas cidades com os que vivem no meio rural, demonstrando que os sabiás que vivem nos ambientes mais calmos costumam cantar mais tarde se comparado às aves urbanas. Olha, para quem mora aí no sul e sudeste do Brasil, agora está chegando a época de cantoria dos sabiás, que é o período reprodutivo da espécie. Então logo logo é possível que você escute algum sabiá cantando por aí. Ó, você tá gostando do vídeo? Já senta o dedo no like aí, viu? Então vamos aqui à pergunta da Maria Laura. Como as aves lidam com fortes chuvas e ventanias de tempestades? Maria, em resumo, elas se refugiam na vegetação. Chuvas e ventos fortes, as aves florestais ficam abrigadas nas árvores, esperando o tempo ruim passar. As aves de áreas abertas, elas ficam pousadas no chão ou em meio à vegetação arbustiva. Fato é que elas evitam ao máximo voar ou seguir com as suas atividades normais nessas condições ruins de tempo. E se molhar nem é o grande problema, já que as penas das aves são oleosas, não encharcam com facilidade. O problema mesmo para as aves é sair em voo nessas condições, serem arrastadas pelo vento, colidirem com árvores ou coisa do tipo. Agora o Rambo Acre, que é membro do canal, ele fez uma pergunta. Qual a ave que mais sai fora dos padrões de uma ave? Eu diria que essa é uma pergunta sem resposta, pois o que é estranho para algumas pessoas pode não ser para as outras. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema. O vídeo das aves mais estranhas do mundo, onde eu mostrei 20 espécies realmente fora dos padrões. Algumas de aparência até bizarras. Depois assiste aí se você não viu esse vídeo, tá bom? Depois que acabar esse vídeo. E pessoalmente, das aves que eu mostrei, eu fico com o anambé guarda-chuva. Paulo Figueiredo. Onde ficam escondidos os ouvidos dos passarinhos? Os ouvidos das aves têm uma localização parecida com a da nossa, nas laterais da cabeça. No caso das aves, a abertura do ouvido é um buraco de cada lado que é coberto pelas penas. Mas não se engane, a audição das aves é altamente desenvolvida, capaz de distinguir sons mais curtos e mais baixos melhor que o dos ouvidos humanos. Aí só uma curiosidade sobre esse tema, é que ao contrário de nós humanos, que a audição vai ficando ruim conforme a idade, né? Por causa da morte das células ciliadas do nosso ouvido, nas aves, as células responsáveis pela captação de som se regeneram continuamente para que elas mantenham sua audição por toda a vida. Agora vamos à questão do Nice Guy. Você já percebeu que tem vários pombos sem os dedos dos pés, às vezes ficando só um cotoco? Já percebi isso sim, já até produzi um vídeo aqui no canal comentando sobre os pombos domésticos e comentando esse assunto. Mas só para resumir, os pombos perdem os dedos ou até o pé inteiro pela falta de circulação provocada por linhas, barbantes e fios de cabelo que ficam se enroscando nas patas. E como os pombos ficam boa parte do tempo no chão, caminhando, esses fios e linhas vão se enroscando nas patas. E quanto mais eles tentam se livrar desses fios, mais se enroscam. Esse fato foi até demonstrado em um estudo com as aves feito na cidade de Paris, na França. Mas o mesmo acontece aqui no Brasil. Mais uma perguntinha aqui do Davi Gibson, ou Dave. William, já que todos nós sabemos que a arpia, ou gavião real, é na verdade uma espécie de águia, então qual é de fato a maior espécie de gavião do Brasil? Ó, Davi, uma questão polêmica, hein?
Então, na verdade, é sutil a linha que separa um gavião grande de uma águia pequena. Na verdade, não existe nenhuma regra assim, que seja um consenso entre os pesquisadores. Bom, desconsiderando as 9 espécies de aves que chamamos de águias aqui no Brasil, o maior gavião brasileiro é o gavião preto, de nome científico urubitinga urubitinga, que curiosamente é do mesmo gênero da águia cinzenta. Também é grande e imponente e mesmo assim não é considerado uma águia. E é um gavião muito grande, tem mais de 60 centímetros de comprimento, com fêmeas podendo atingir até 1,5 kg. Agora a pergunta da Carol Nunes. Vi um vídeo seu falando dos nomes engraçados das aves, peixe frito, gaúcho chocolate, e fiquei pensando, como funciona o processo de dar nome às aves brasileiras? Tem regra? Pergunta muito interessante, hein, Carol? Bom, primeiro que existem basicamente 2 tipos de nomes em português para as aves, os nomes populares e os nomes vernáculos técnicos. Nomes populares são aqueles dados por qualquer pessoa, usado de forma descompromissada para chamar um determinado passarinho. São nomes que não têm nenhuma regra. É o nome que as pessoas conhecem ou inventaram para o animal. É assim, em um determinado momento da história, alguém olhou lá para aquele passarinho no alto da árvore e pensou: nossa, ele parece falar bem-te-vi, e passou a chamar a espécie bem-te-vi e o nome se popularizou. Ou em um dado momento encontrou aquele passarinho bonito de plumagem toda azul brilhante e o batizou de azulão, e o nome se tornou popular. Isso são nomes populares, gente. Porém, existem espécies de aves que não têm um nome popular. E o contrário também acontece, de uma única espécie que é conhecida por vários nomes ao longo do Brasil. É por isso que hoje aqui no Brasil, todas as espécies de aves possuem um nome vernáculo técnico, que é um único nome para cada espécie, como se fosse o nome oficial em português da ave. É um nome padronizado para facilitar a comunicação entre as pessoas. E esses nomes vernáculos técnicos são escolhidos por um grupo de ornitólogos do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. As aves que têm muitos nomes populares, os pesquisadores priorizam o nome mais popular, enquanto que as aves que não possuem nomes populares, o comitê cria um nome artificial para elas, geralmente adotando alguma característica da ave. Os nomes em português que você vê em sites como WikiAves, eBird, Biofaces, são esses nomes vernáculos técnicos, são esses nomes padronizados das aves do Brasil. Ó, e só um recado, enquanto você assiste esse vídeo, provavelmente eu estarei gravando as aves no sertão nordestino, para uma futura websérie aqui do canal. Então se você quiser saber mais detalhes das gravações, me acompanha lá na página do Insta do Planeta Aves, Instagram, segue lá. E se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo do quadro Ornitólogo Responde, use a hashtag Ornitólogo Responde aqui nos comentários, beleza? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.